Bem-vindos ao canal AICA. Inauguramos esse espaço que será dedicado a análises estratégicas, geopolíticas e questões que interferem no dia a dia das empresas, da política de Estado e também na vida das pessoas em nosso país e no mundo. A AICA é uma empresa dedicada à assessoria no que tange às questões relacionadas à inteligência corporativa, a políticas públicas e a análise de risco. Hoje, inauguramos esse espaço com uma entrevista muito interessante. Temos aqui ao nosso lado o nosso analista estratégico da AICA, o Rodrigo Neves Arruda. Rodrigo, ele é formado em Direito pelo IBMEC, tem mestrado em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, Universidade Católica, e inúmeros cursos aqui no exterior. Vou destacar cursos em Harvard, cursos na Universidade de Colômbia e também a pós-graduação em Inteligência de Estado pela Academia de Inteligência de Estado da Federação Russa. Rodrigo, Privet, как вас дела? Отлично, спасибо, в ответ. Não podia ser outro assunto a questão de Alexei Navalny. Alexei Navalny, advogado, militante político, ativista, blogueiro, formado em 98, portanto, uma jovem liderança na Rússia e que veio a falecer na prisão agora, causando um estardalhaço internacional. Mas o que nos interessa analisar aqui friamente com referência ao caso Navalny, no que isso implica efetivamente e geopoliticamente para a Rússia e suas alianças e também sua situação interna. Pergunto a você, Rodrigo, quem é Alexei Navalny e qual a importância do fato da morte dele hoje? Bem, o Navalny, como você bem pontuou, ele era um advogado e um militante anti-Putin, que iniciou a sua militância ainda durante a sua vida acadêmica, como estudante de direito, quando ele percebe que as estatais russas estavam sendo alvo de corrupção. Muitos dos membros da alta cúpula dessas empresas estavam sendo ali colocados para favorecer, supostamente, interesses do governo, ao invés dos interesses nacionais. Isso era o que Navalny vinha denunciando internacionalmente. Acontece que essa é uma questão que deriva desde o final da União Soviética. Quando a União Soviética ela cai, notadamente a partir de 91, com a fragmentação das repúblicas e com a independência da Ucrânia, muitos dos ex-membros do Politburo, que era o Partido Comunista, a cúpula do Partido Comunista, eles tomaram para si o patrimônio do Estado. Daí porque surgiram os grandes oligarcas russos, pessoas que do dia para a noite se tornaram não só milionários, como bilionários, e donos de conglomerados de mídia, de óleo e gás, de transportes. Basicamente, todos os negócios na Rússia se tornaram monopólios e nas mãos de ex-membros da cúpula do Partido Comunista, do Politburo. Isso não é algo exclusivo do Putin. E, inclusive, quando o Putin assume o poder, ele luta contra essa até então elite russa, contra esses oligarcas. Ele determina que muitos desses devolvam parte do patrimônio nacional que eles haviam usurpado, haviam roubado, tomado para si, tornado particular, e muitos deles inclusive levaram esses recursos para o exterior. Ele determina que eles devolvam à nação, mas claro, coloca para gerir as estatais e boa parte das empresas privadas criadas por esses oligarcas, pessoas de sua confiança. E o Navalny, vendo esse cenário, ele entende que o Putin nada mais fez do que mascarar esse cenário.
mas que na prática ele só pegou esses recursos e trocou de mãos. E a partir daí ele começa a denunciar que seria ele, então, uma figura que teria motivações pessoais para manter o status desses oligarcas e seria beneficiado por eles. E passa a denunciar corrupção. Inicialmente nas estatais, até que passaram então a ser controladas por amigos e por parceiros políticos de Putin, e isso em 2008, e a partir de 2011 ele passa a denunciar esquemas de corrupção, escândalos de corrupção do próprio Vladimir Putin. E só vai escalando o nível de denúncias e, consequentemente, a repressão por parte do governo russo. Isso é importante de ser dito, porque o Navalny, na verdade, fez uma denúncia visando, digamos assim, uma higienização da República Russa. Mas, propriamente, ele não visava desarticular ou desautorizar a estrutura republicana posta hoje na Rússia, né? Eu acho importante a gente colocar isso porque, afinal, qual é a experiência democrática da Rússia, né? E qual o papel do Putin em relação a isso? Esse é um ponto muito interessante, porque se nós olharmos para a Rússia, assim como outros países do leste europeu e do Oriente, com a experiência ou o olhar do Ocidente, nós teremos uma visão equivocada, estaremos fazendo um anacronismo. Muito porque os países do Oriente e do leste europeu, notadamente a Rússia, no caso que estamos a avaliar mais a fundo, não tem uma tradição democrática como a nossa, aqui do Ocidente. Então a Rússia, desde a sua formação como Estado Nacional, que denota há séculos atrás, ela nunca teve uma experiência democrática nos moldes do Ocidente. Se nós formos analisar o governo do Putin hoje, principalmente a nível de Estado e município, embora lá seja propriamente um regime de províncias, não como o nosso de estados de uma federação, embora ela se chame Federação Russa, a liberdade que os indivíduos têm e o regime, a autonomia de administração das províncias é muito maior. Então, o nível de democracia hoje é muito maior do que já se teve em qualquer ponto da história. Por mais que na administração central, na administração federal, isso não exista nos moldes que nós conhecemos no Ocidente. Ou seja, está havendo uma má compreensão passada à população do Ocidente em relação ao significado do avanço do regime com um pouco de democracia, mas o avanço da estrutura do regime de abertura que está sendo hoje imposto por Putin, né? Sim, isso é uma verdade. Até porque, realmente, se nós formos comparar o nível de democracia, o nível de liberdade que se tem na Rússia com os países ocidentais, notadamente os Estados Unidos, Europa ou o próprio Brasil, é evidente que é um nível menor. Mas, se formos comparar ao nível de liberdade e de democracia que a própria Rússia já teve, ou como Rússia czarista, ou nos tempos da União Soviética, esse nível de liberdade vem crescendo nos últimos tempos. Se nós formos pegar, por exemplo, do ponto de vista histórico, fazendo um histórico bem breve, do tempo em que a Rússia foi invadida por Gengis Khan e pelo seu exército mongol, até a expulsão deles, que durou em média 250 anos, quando, inclusive, apenas a título de curiosidade, a Catedral de São Basílio foi construída para comemorar a expulsão dos tártaros, né, dos mongóis da Rússia. A partir de então, os czares, eles basearam o seu modelo de governo no que até então havia feito Gengis Khan na Rússia. Tanto que foi o último império absolutista, a última monarquia absolutista do mundo. Depois, com a Revolução Russa e a ditadura comunista, a partir da queda da União Soviética, sim, houve uma reabertura para o mundo ocidental e o início do avanço da liberdade. Então é algo muito recente e algo que a Rússia nunca teve. Uma coisa importante que você relatou, aí é que
reside a questão Navalny versus Putin. Nesse posicionamento, a visão de um homem forte na presidência ou como primeiro-ministro, ou seja, na direção política da Rússia, ela ainda subsiste, ela é muito importante, né? Nesse ponto, eu acho que Navalny estava fragilizando uma imagem que era muito cara à direção do governo russo, né? Exatamente. E não só à direção do governo, como ao povo russo. Porque com a queda da União Soviética, um dos grandes problemas foi que o Gorbachev, quando tentou fazer uma transição, essa transição ela foi muito abrupta. Então, houve um rompimento do regime e quando a Rússia se separou da União Soviética, houve a fragmentação nas mais variadas repúblicas, as ex-repúblicas socialistas soviéticas, elas se tornaram independentes, a Rússia ficou muito enfraquecida. Inclusive a Ucrânia, que pegou uma dimensão territorial que ela nunca teve. E isso é um ponto também hoje polêmico. Isso é motivo para a gente tratar em um outro assunto. Sim, a dimensão territorial. Mas e depois o Yeltsin, primeiro presidente da Federação Russa pós-União Soviética, foi um presidente que anos antes era um líder forte, mas ele assume já debilitado e sem a força política para unificar o país, Rússia. Quando Putin assume, ele pega uma Rússia que, principalmente para os países bálticos, a Estônia, Letônia e Lituânia, que foram alguns dos países que, pós queda da União Soviética, conseguiram apoio europeu e estavam com a economia em alta, eles estavam chutando a Rússia como se fosse um cachorro morto. E o povo russo estava se sentindo muito humilhado pela Europa Ocidental e pelos países bálticos. Então, eles viam o seu espírito de povo forte, algo que o Stalin, por exemplo, chamava de Sovietsky Человек, o espírito do homem soviético, como um homem superior ao ocidental em termos de virtude e caráter. Eles viam isso sendo destruído. E o Putin, ele conseguiu recuperar esse espírito de força, esse ímpeto do povo russo, a noção de nacionalismo e o orgulho da pátria. Eu acho que essa é uma das razões pelas quais nós temos um nível de protesto em relação à perda do Navalny, né, preso, né, que não, de maneira alguma, corresponde à expectativa posta pela mídia ocidental. Você não acha? Mas não há dúvida. Os impactos da morte do Navalny no Ocidente são muito maiores do que propriamente na Rússia. O povo russo não foi para as ruas, não protestou, e isso não influiu na popularidade do presidente, do Vladimir Putin, internamente. Isso causou burburinhos no cenário internacional, notadamente nos países da União Europeia, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, mas em termos da popularidade interna, em termos da população russa, isso não foi uma ranhura, um rasgo, uma rachadura. Pode ter sido uma leve mancha, mas nada que ameace a continuidade do governo do Putin. Importante nós colocarmos isso por uma questão muito simples. A análise que estamos fazendo aqui, ela é absolutamente fria. É uma análise racional, sem lado, sem viés, né? E é nesse sentido que eu pergunto para você, Rodrigo, geopoliticamente, qual é a importância dessa tragédia da morte do dissidente? Mas qual a importância disso geopoliticamente para a Rússia em relação ao Ocidente? Bem, é claro que a morte de um dissidente, a morte de um opositor político, ela dificilmente passa em branco. Agora, internamente falando, o impacto para o atual governo vai ser praticamente nenhum. Ele vai continuar com as suas medidas, com as suas ações e com a popularidade que tem, tanto Putin quanto a sua administração. Dentro dessa visão, qual a sua conclusão em relação a Navalny? Me parece que sobrou coragem
mas faltou um pouco de inteligência estratégica por parte do Ocidente. Mas não há dúvida. Apenas concluindo a fala anterior, do ponto de vista das relações da Rússia com o restante do mundo, ela já está enfraquecida muito em virtude da guerra da Ucrânia. Então, os seus parceiros estratégicos atuais, notadamente a China e os países do Oriente Médio, também não vão ser afetados pela morte do dissidente. Agora, se a Rússia buscar uma tentativa de reaproximação com o Ocidente, isso pode sim gerar algum impacto, principalmente em virtude da guerra da Ucrânia. Então pode dar uma escalada pela morte do dissidente. Mas não vai ser algo também que impeça a Rússia de retomar as negociações para uma tentativa de restabelecimento das relações com o Ocidente, principalmente com os países da União Europeia. Agora, com relação ao Navalny, não há dúvida que lhe faltou principalmente inteligência emocional para saber como fazer esses ataques e para entender que o que ele denunciava não é que isso é algo correto, é algo que nós devemos exaltar, mas é uma questão cultural no país. E principalmente, quando em 2013 ele teve a chance de sair, que ele foi para a Alemanha, ele não deveria ter voltado para a Rússia. Ele poderia fazer a sua oposição de Berlim. Era um local... Talvez fosse até mais eficaz. Né? É isso que eu ia dizer agora. Era um local onde o seu grito seria muito mais ouvido e ele teria o respaldo de um governo estrangeiro. Essa vantagem, que é muito importante a gente observar, muitas vezes de fora você consegue maior repercussão naquilo que você faz em relação a um regime mais fechado do que você se jogar ou mergulhar dentro dele. Né? A menos que você tenha estruturas de transparência que permitam você se sobressair. Né? É o que não ocorre efetivamente na Rússia, você não acha? Exato. A Rússia, até por essa tradição toda, tanto do período czarista, depois do período soviético, e hoje com o governo do Putin, é um país que tradicionalmente é fechado, não é um país transparente. Agora, nós não podemos culpar especificamente o Putin por isso. É uma característica do próprio povo, é uma característica do país. Então, se alguém visa combater esse país e o seu líder, seja qual for, porque amanhã ou depois o Putin sai de lá, seja por quando ele morrer, seja quando o mandato acabar, seja pela razão que for, quando ele for sucedido, o seu sucessor não vai ter um governo diferente. Assim como seus antecessores não governaram de forma diferente. Então, muita gente hoje pinta o Putin como o demônio, como o mal do mundo. Mas o problema não é personalíssimo, é um problema cultural. Muito bom. Spasiba, Rodrigo. Bolshoi Spasiba. E com esta breve entrevista, nós inauguramos este nosso canal da AICA sobre análises geoestratégicas. Muito obrigado a todos.